Olá, sejam todos muito bem-vindos nessa nova temporada Pensando Alto do ano de 2025. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre várias técnicas de tratamento para trabalhar as energias, para melhorar a sua vibração e frequência. E de repente tudo que funciona, mas também o que pode ser ilusão. Você está preparado? Você está preparada para ouvir tudo isso e saber várias verdades? Então vem comigo que esse programa está riquíssimo de conteúdo e vai trazer para você tanto conhecimento, tanta consciência que no final você vai se surpreender. São vários insights e ainda na parte 2 desse programa eu vou trabalhar uma pessoa que está em tratamento e você vai entender porque de repente um tratamento energético, nós falamos de mapa astrológico, que é exatamente quando você nasceu, falamos sobre radiestesia, falamos sobre gráficos, pêndulo, mas falamos também do tarô, que o tarô nos descreve, lê o nosso subconsciente, fala inclusive de tudo aquilo que está dentro de nós, mas nem sempre de forma clara. Olha quanta coisa nós vamos falar aqui. Nós vamos falar também sobre oração. Será que você está rezando direito? Será que você está sabendo fazer seus pedidos, mas também ativar a energia da gratidão para atrair tudo que você tanto deseja? Afinal, todo desejo, se você sabe ou não, tem o intuito, a intenção de retomar o bem-estar. Você já parou para pensar porque alguém deseja morar numa casa, ou o seu apartamento próprio, ou uma casa na praia, ou sei lá o que você pode desejar? Você já parou para pensar que, na verdade, esse desejo, no fundo, tenta restaurar o seu bem-estar? Pois acredite, é exatamente isso que todo desejo faz. Assim você quer comprar um carro novo, assim você quer fazer uma viagem, assim você troca de emprego, inclusive, ou busca uma transição de carreira. Tudo isso porque você quer restaurar ou retomar ainda o seu bem-estar. Olha quanta riqueza existe no desejo. E tem problema nós queremos cada ano uma coisa a mais? Eu vou dizer para você que não tem problema. A vida não estaciona. Em primeiro lugar, eu quero que você deixe aí escrito, se você tiver uma agenda ou se você tiver um livro ou ainda uma folha de papel, deixe escrito para você lembrar todos os dias: a vida não estaciona. Se a vida não estaciona, ela funciona como a própria planta, ela nunca para de crescer. E assim precisa ser as nossas vidas. E o que nós precisamos de vez em quando é retomar a direção, saber exatamente onde você quer chegar. Agora, o que é prioridade em 2025 para você? Restaurar a saúde, ganhar mais, enriquecer, isso não é pecado. Vamos fazer as pazes com a riqueza divina, inclusive, e inclusive a parte do dinheiro, porque nós temos que falar sobre ele. Ele tem que ser querido e não odiado ou ainda criticado. Vamos falar um pouco sobre a energia da crítica e vamos falar sobre a energia da gratidão. Ambas são poderosas, mas quando a gente critica algo, isso pode voltar para nós. Assim como quando nós agradecemos, o que nós agradecemos também pode se multiplicar e retornar para nós. Olha quanta coisa nós já falamos sobre energia nesse programa. E você sabe o que é radiestesia? Você sabe como é que nós podemos trabalhar as energias numa pessoa? Pois eu vou contar para você que a energia existe em tudo. Nesta água existe energia, nesse cristal existe energia. E conforme nós vamos trabalhando, nós vamos percebendo e entrando na frequência da energia de tudo que aqui está. Um símbolo tem energia, uma cor tem energia, tudo tem energia. A
planta tem energia. E como é que nós podemos saber disso? A radiestesia é uma ciência antiga que serve para nos informar, medir quanta energia tem esse pêndulo. Eu sei que muitas pessoas que são céticas, elas vão ter dificuldade em acreditar que o pêndulo está girando porque existe energia no cristal. Mas eu vou dizer que existe energia em tudo que há. Tudo é energia. Pensamento é energia, sentimento é energia. E por isso que quando você fala, você emana energia. Quando você pensa, você também emana energia. E assim nós temos energia na água. A água aqui cristalina, inclusive se eu bater o pêndulo, vai emanar um som. E este som também é energia. Eu vou mostrar para você alguns gráficos de radiestesia e vou mostrar um de cada vez. Quando você usa um gráfico radiestésico, você tem a possibilidade de trabalhar conforme o formato, a cor, o símbolo e a energia. Um gráfico de radiestesia, geralmente, se ele tiver cobre, ele é ainda mais poderoso, mas só o símbolo é muito valioso. Um símbolo desse nós escreveríamos num papel redondo, inclusive, o nome da pessoa, a data de nascimento da pessoa, porque às vezes tem o nome e sobrenome que são nomes parecidos. Por exemplo, quantos José da Silva existem? Muitos. Então, qual é a diferença do José da Silva? José da Silva, nascido em dia 15 de janeiro de 2001, por exemplo. E aí você saberia que o endereço da pessoa é exatamente essa pessoa e não o outro José da Silva. Claro que nós estamos todos interligados e a energia que você emana para uma pessoa também vai para outras pessoas. Então, esse trabalho, por exemplo, esse tratamento, esse vento maravilhoso que chega em mim nesse momento, porque quando a gente fala de energia, é tanta energia que eu acabo aqui, olha, ficando nesse estado. Tenho aqui, ó, me que reestabelecer. E olha que o ar-condicionado tá ligado, mas tivemos que pôr no ventilador. Eu estou acostumada a trabalhar com energia. E quando nós falamos de energia de pessoas, quando nós trabalhamos com essa parte energética, eu sou muito sensitiva e quanto mais eu trabalho, mais sensitiva a gente fica. O que é ser sensitivo? Ser sensitivo é quando você percebe, inclusive, a energia dos outros. E eu confesso para você que eu já sofri muito com essa parte. Porque no começo, quando eu me tornei terapeuta, por exemplo, eu não sabia lidar com tudo isso que hoje eu já tenho conhecimento, já me desenvolvi, estudei e pratico diariamente. Por que eu pratico diariamente? Porque a energia do outro nem sempre é boa. É culpa do outro? Nós vamos sentir raiva do outro? Nós vamos desejar o mal? Não, muito pelo contrário. Porque se a energia chegou até mim, é porque eu tenho condições de trabalhar essa energia. Por isso que muitas vezes nós identificamos que é preciso um banho de ervas, um banho de sal grosso, um banho de 7 ervas, um banho com essências, por exemplo. Você já experimentou? Sabe quando você vai tomar um banho de mar, por exemplo, que você entra no mar, né? E aquela água com sal grosso, né? Com aquele sal, ela faz um verdadeiro descarrego de energias pesadas. Então, fica aí uma dica para você. De vez em quando você sente que seu corpo já não está na melhor das frequências, que tal um banho? Você acrescenta um sal, de preferência o sal grosso, pode diluir num pouco de água, numa caneca de água, numa vasilha de água, tá? Que possa ir para o banheiro. Mas junto com esse sal grosso que vai limpar, você deve colocar alguma essência, que pode ser uma essência de óleo essencial puro, porque quanto mais puro,
mais energia e mais força vai ter esse banho. Imagina quando você pega as pétalas de rosa, por exemplo, que você quer trabalhar sua energia do amor, a energia da amorosidade em você, aumentar essa autoestima, essa beleza. As pétalas de rosa são formidáveis nesse momento. E você sempre pode pôr também uma erva que traga o quê? Din-din, né? Um dinheiro sempre bem-vindo. Pode ser louro, pode ser manjericão, pode ser a famosa canela. Eu vou dizer que esse banho deve ser após você deixa lá as ervas por um tempo, pelo menos 30 minutos, está bem? Depois você pode coar e leva para o seu banho, porque primeiro você vai tomar um banho de higiene, não é mesmo? E depois você vai jogar essa mistura do pescoço para baixo. E aí você pode fazer os seus decretos ou ainda a sua oração, entrando na frequência em ressonância com tudo isso que está no seu banho, com toda essa preparação que você fez. Porque o que conta é a sua intenção. Então, por que você vai tomar um banho de ervas? Para se restaurar. Restaurar o quê? Restaurar a sua aura, o seu corpo etérico. Porque eu não sei se você sabe, mas nós não somos só o que a gente enxerga. Nós somos assim, olha, um corpo formado pelos 7 corpos de luz. E nesses 7 corpos de luz estão ligados aos 7 chakras principais. Nós somos como se fosse uma árvore, enraizados. Então nós captamos o tempo todo a energia da Terra, assim como a energia do Sol. Então, quando nós estamos trabalhando energeticamente uma pessoa, na verdade nós estamos trabalhando todos os corpos. E por isso que quando alguém adoece, quando uma doença manifesta, é porque infelizmente já, como se fosse perfurou ou perdeu a energia nesses corpos que nos protegem. Então, por isso que é tão importante trabalhar as suas energias. E eu vou tomar a liberdade e trazer a consciência para você que cuidar das energias é sempre. Você não deve descuidar. Eu sei que tem semana que nós temos uma semana muito atarefada, cheia de tarefas, de questões a serem feitas, mas você precisa reservar, nem que seja 30 minutos do seu dia, para que você possa, desde tomar um banho com consciência, aquele banho que você se desliga de tudo e capricha no perfume, no sentido de usa o sabonete que você gosta, usa o shampoo que você gosta, o aroma tem que ser agradável, você tem que sair debaixo do chuveiro, como se você realmente tivesse passado numa máquina que trouxesse a energia ou te tornasse limpo energeticamente. Outra dica que eu dou: é muito comum perceber, e quando nós somos adolescentes, né, eu vou dizer, todos nós eu passei já pela adolescência, é muito comum a gente ligar a música enquanto toma banho. E tem problema? Claro que não, mas vai precisar olhar para a letra desta música, porque se for uma música que não é alto astral, uma música que fala uma letra bacana, ela pode brigar com essa limpeza energética que o banho nos proporciona. E por isso que nós tomamos banho todos os dias, pelo menos uma vez por dia. Aqui em Indaiatuba é muito calor e eu costumo tomar mais de um banho por dia, porque realmente a sensação do corpo é como se o corpo pedisse essa renovação energética através da água. Bom, nós estamos falando de energia, dessa troca, e quanto mais consciência você tem, melhor, mais você se beneficia. É como se nós disséssemos para você: adianta eu deixar essa água aqui? Se eu não tomar essa água, eu não vou me hidratar, eu não vou me beneficiar da energia, da pureza, né? Porque a água é o mais poderoso solvente que existe. Então, quando você toma água, é como se ela fizesse uma limpeza dentro de você. Então, se você ainda não toma água, fica uma dica para que você tome um pouco de água todos os dias. Claro que aqui nós não vamos falar da parte
nesse sentido de orientação, mas que uma água perto de você pode trazer uma energia boa e você se lembrar e começar a apreciar essa água. Se você tem dificuldade, porque eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de tomar água, coloca uma ervazinha, no sentido um gengibre, um limão, uma laranja cortada, qualquer coisa que possa trazer mais sabor para a sua água. E quem sabe daqui a pouco você já está tomando essa água com mais alegria, com mais satisfação, começando a agradecer essa água. Bom, então eu vou dizer, nós estamos falando de energia, e será que se eu comprar só um cristal vai adiantar? Eu compro o cristal, coloco lá no canto da minha casa e deixo ele lá? Eu vou dizer para você que não, porque esse cristal vai empoeirar e cada vez que você toca ele, então você está acionando essa energia. Mas se você simplesmente largar lá, não vai adiantar nada. Então, qual é a minha dica? Que você escolha o que você deseja. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas me perguntarem: Lúcia, eu estou sentindo isso, o que eu posso utilizar? Então, eu vou dizer, primeiro o cristal, porque o cristal ele tem muita energia, como nós medimos aqui no começo do programa, e ele é vivo, porque isso é uma pedra, é um mineral, mas ele é cheio de energia. Só que ele sozinho vai cumprir aqui ele tem uma emanação energética. Por exemplo, se eu verificar aqui a distância desse cristal, então nós podemos ver aqui, olha, vou tentar mostrar para você até onde vai esta aura do cristal, ó. Então, ó, eu tô subindo, ele tá medindo a aura do cristal ainda. Consegue entender? Então, se eu verificar, ó, aqui eu tenho energia do cristal. Aqui eu tenho energia do cristal. Então, o cristal, ele emana energia, ele vai cumprir a sua função. Agora, como é que você pode se beneficiar ainda mais com a energia desse cristal? Quando você o toca, quando você entra numa energia, por exemplo, se você colocar sempre o cristal na palma das suas mãos, você vai estar trabalhando os chakras das mãos, que são tão importantes. A mão esquerda fala do nosso passado e a mão direita fala do nosso presente. Então, quando eu trabalho o cristal no centro das minhas mãos, eu estou trabalhando o meu passado, porque todos nós tivemos passado, ontem é o nosso passado e agora é o nosso tempo presente. Então, toda vez que eu trabalho um cristal, nós fazemos uma troca energética. E é muito comum você perceber que o cristal às vezes esquenta e às vezes ele esfria. Então, isso é troca de energia. Por isso que muitos fazem reiki, utilizam os cristais nos chakras. Isso é um tratamento formidável, capaz de restaurar pessoas. Vocês já ouviram aquela expressão, levanta defunto? Pois eu vou dizer que não uma vez só, mas às vezes a gente pega as pessoas que estão com a energia assim, sabe? Sabe quando a pessoa está drenada por algum motivo, ela ficou muito preocupada, ela enfrentou um desafio muito grande, ela foi deixando, ela não percebeu que ela tinha que trabalhar essa energia do banho, o sono, porque o sono é sagrado, é quando você restaura, quando você trabalha, o cérebro entra numa energia muito importante de relaxamento, e por isso que dormir com qualidade é tão importante. Eu confesso que quando eu estava na faculdade ainda e já trabalhava, e naquela época a jornada de trabalho, na minha época que eu era adolescente, era muito longa. E eu fiquei nessa sensação como se eu não tivesse energia para nada. Sabe assim, quando você, nossa, não tem vontade de comer, você chora com muita facilidade, você não sabe se vai para lá, se vai para cá, é como se tudo perdesse o brilho. Então, se por acaso você conhece alguém que está começando com essa tristeza profunda, que não sabe exatamente o que fazer na vida, fica uma dica: trabalho energético funciona. Às vezes é um reiki, às vezes é uma meditação,
às vezes é uma música, porque tem músicas que têm frequência, que trabalham a restauração do ser. Então, reserve alguns minutos do seu dia para que você possa restaurar a sua energia com qualidade. É muito comum quando eu vou fazer a leitura, por exemplo, do tarô na mandala astrológica. Por que eu uso o tarô na mandala astrológica? Eu utilizo o tarô na mandala astrológica porque eu gosto de saber de cada área da vida da pessoa. Eu quero que você entenda que às vezes, ou na maioria das vezes, nós não contamos tudo por medo, por receio de julgamento, por vergonha. E nem sempre é simples falar de uma questão interna, pessoal, com uma pessoa. Mas o tarô revela de uma forma muito favorável, capaz de deixar que a pessoa que trabalha, que possa trabalhar a sua energia, possa chegar onde precisa. E por isso que esse trabalho é recomendado que você faça quantas vezes forem necessárias. Mas tem gente que vem uma vez só na vida e resolve a vida, gente. Eu tenho uma cliente que há anos atrás me procurou. Isso faz muito tempo mesmo, faz mais de 10 anos, eu acho. E eu já trabalhava com a mesa, essa mesa chama-se psicotrônica, eu vou falar um pouco mais dela. Ela trabalha a radiestesia, a radiônica, ela limpa, ela intensifica a energia e ela traz essa abertura de caminho que você tanto busca. Você tem que saber o que você quer. Então, nesse tempo, essa profissional me procurou porque ela estava começando a trabalhar com massagens e ela trabalhava num espaço, era um salão de beleza, nada contra salão de beleza, mas ela me contou que todos os clientes que iam até lá perguntavam por que ela não tinha o espaço dela, já que ela era tão boa. Então, uma excelência em termos de profissional. E ela foi lá fazer a mesa por causa disso, e nós fizemos a mesa e lá nós trabalhamos o que apareceu no dia, que eu vou contar para você mais tarde. Fica comigo aí para não perder nenhum pedaço desse programa. O que nós trabalhamos para ela. E depois de não demorou muito, ela me chamou para conhecer a clínica que ela tinha montado, porque ela pegou essa força, ou seja, se existia bloqueios energéticos, nós trabalhamos naquele dia que eu atendi e de lá para diante, então ela prosperou, ela tomou o rumo da vida dela em direção ao que ela tanto queria. Hoje ela é uma profissional de altíssima qualidade, ou seja, continua sendo uma pessoa muito trabalhadora no sentido de profissional com excelência, dedicação, ela sabe o que quer e está de parabéns. Então, qual a parte do terapeuta? A parte do terapeuta é auxiliar a pessoa a conquistar o retorno ao bem-estar. Lembra quando eu falei do nosso desejo? O nosso desejo sempre é algo que tenta nos trazer bem-estar. Então, não se culpe pelo o que você deseja, o que você quer na vida. Muito pelo contrário. Deixa esse desejo, inclusive, sabe quando você coloca detalhes? Quando você conta para si mesmo? Por exemplo, se você quer um carro, que carro você quer? Se eu perguntasse para você agora, se eu estivesse conversando com você e você me falasse assim, o meu sonho, o meu desejo agora é ter um carro. Aí eu ia perguntar para você, mas qual é o carro que você deseja? A sua resposta precisa estar na ponta da língua. Essa profissional que me perguntou, ela não estava na dúvida se ela ia montar a clínica, se ela ia dar um passo a mais, se ela ia para frente. Muito pelo contrário, ela sabia exatamente que era o momento dela. E o que nós fizemos? Deliberamos esse caminho para que ela pudesse alcançar. E foi exatamente isso que aconteceu. Tempos atrás ela me chamou novamente porque ela está num novo
novo degrau da vida dela. E com certeza é assim que funciona. Lembra quando nós falamos que a vida não estaciona, não fica estagnada? O crescimento é eterno. Você que precisa se harmonizar com essa frequência de prosperidade. A prosperidade não é a prosperidade não são 2 nem 3, a prosperidade é ampla. Eu costumo dizer que ela é infinita. Até quanto você pode crescer? Quanto você permitir que haja o crescimento na sua vida. Isso não é maravilhoso? E tudo isso é energia. Quando você me ouve falar assim, qual é a sensação que você tem? Você fica mais leve, você fica mais pesado, você fica triste? Porque tem uma questão importante. Conforme a fase da vida que nós vivemos, nós vamos ter mais medos, mais frustrações, mais ansiedade, mais necessidade, mais força, mais vigor. E é nesta energia de força e vigor que você precisa buscar se manter. Calma, talvez com 18 anos você esteja na flor da idade e você tem energia para fazer tudo o que você gosta. Aos 28, pode ser que isso já comece a ser direcionado para um outro lado e tudo bem. Então eu quero que você compreenda que as fases da vida também mudam. Muda o direcionamento, muda o que você deseja ou o que você vai mudar, vai passar a desejar, não tem problema. A questão é que você precisa se observar, porque quanto melhor você se sente, mais alegria, mais energia e disposição para alcançar o que você tanto deseja. Nós vamos para um breve comercial, mas fica aqui comigo que tem muito mais para você saber. Sua família precisa de segurança para viver o que a vida tem de melhor. Conheça os planos Flex do AOC. São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação tabelada e coparticipação por porcentagem dos valores. Um deles é do jeito que a sua família e a sua empresa precisam. Entre em contato e saiba mais sobre as condições de cada plano. Tem Patriani em Indaiatuba. A localização é show na entrada da cidade, em frente ao Clube 9. São apartamentos com 3 suítes, ventilação cruzada e 3 vagas grandes. Você ainda vai morar no Patriani em Indaiatuba. Agora, nessa segunda parte, nós vamos aprofundar um pouco nesse tratamento que eu costumo fazer e tem trazido tanta melhora, tanta realização para tantas pessoas, inclusive na minha vida. Esta mesa psicotrônica, por exemplo, é uma mesa bastante completa e talvez seja a mesa mais completa. Ela já é antiga, no sentido assim, faz muito tempo que eu trabalho com essa mesa. E por que eu a escolhi? Porque realmente ela trabalha. Ela trabalha os planetas da astrologia, ela trabalha os 72 anjos, ela trabalha a energia dos chakras, ela trabalha com o Mestre Saint Germain e Mago Merlin, que são capazes de fazer a transmutação. A transmutação vai muito além do que é possível transformar apenas. Aqui nós falamos de uma alquimia, de uma energia muito profunda, onde é possível desfazer, inclusive magias, trabalhos, e aqui, em especial, nós só trabalhamos na luz. Eu nunca trabalhei
e até tem uma pessoa, um grande mestre que orienta, inclusive ele fala que todas as pessoas, talvez que hoje trabalham com a luz, é muito possível que no passado, em vidas passadas, infelizmente, nós fizemos outros tipos de trabalho. E quando você vê a história da humanidade, por exemplo, você vê que antigamente, por exemplo, quando você vê os filmes antigos, na época de Jesus, é muito comum você perceber que praticamente só tinha Jesus lá que era bom, né? Os outros cortavam a cabeça mesmo. Então a gente não sabe quem a gente foi, por isso que a gente não julga ninguém. Como é que é possível saber? É possível sim saber, inclusive pelo mapa astrológico de uma pessoa. Quando você vê um mapa astrológico, esse é um mapa, se por acaso você não conhece, ele é rodado no computador hoje, através da data, do mês, do ano, da hora, minuto e cidade que a pessoa nasceu. E conforme os planetas aqui retrógrados, nós temos consciência e nós podemos saber que essa pessoa teve trabalhos pesados de energia, mas era o que tinha, como eu falei para você. Nós não vamos entrar em julgamento aqui. Ou seja, tudo isso que está retrógrado no mapa de uma pessoa serve para que ela possa rever essa lição e fazer melhor, trabalhar, transmutar. E aí ninguém precisa desse sofrimento, dessa lamúria, por exemplo, mas nós temos que trabalhar esses percalços na vida da pessoa, que geralmente vem apontando com os planetas retrógrados e ainda essas linhas vermelhas aqui no centro, que são oposições, quadraturas, que são dificuldades que a pessoa vai precisar enfrentar na vida. Isso é um mapa. É muito comum quando uma pessoa vem para um tratamento completo que eu faça o mapa da pessoa, eu peço os dados. Por exemplo, esse é um mapa que foi trabalhado a energia total. Então, por isso que ele está todo riscado aqui, riscado no bom sentido, escrito, porque eu trabalho desde os códigos de Grabovoi, eu trabalho a frequência de cada planeta nessa casa, naquela casa. Então, é um estudo muito profundo. E por isso que esse tratamento nem sempre é simples, mas ele é muito funcional. E eu quero que você entenda isso, porque isso é algo muito importante para que você saiba que isso não é balela, que isso não é da minha boca para fora. Então, quando às vezes a pessoa vem com uma vida muito complicada, um problema, por exemplo, ela diz que já está há mais de 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, numa dificuldade profunda, é natural que eu peça a ela os dados para fazer o mapa astrológico, para pelo menos ter ciência do que nós estamos falando. Porque como os planetas estão no céu, movimentando o tempo todo, então aonde ela estiver, vai estar influenciando aspectos que já são da vida dela. E é por isso que a gente acessa a astrologia. Você precisa de tudo isso? Não sei, mas eu gosto de fazer um tratamento completo. Como eu conto histórias, eu sei de pessoas, tinha um rapaz que estava há muito tempo desempregado, então veja só, quanto mais tempo você passa num buraco, por exemplo, numa situação difícil, é como se você fosse criando camadas e sozinho é muito difícil de você sair. Por isso que hoje a radiestesia, os trabalhos energéticos são tão funcionais. Depois de verificar o mapa da pessoa, eu gosto também de falar do tarô na mandala astrológico. E eu acho que nós já gravamos programa, inclusive, falando da astrologia do tarô. Por quê? O tarô, ele vai mostrar a carta. Então, eu vou mostrar para você, por exemplo, como que eu faria aqui. Vamos supor que chegou, ontem mesmo teve um cliente que chegou pedindo uma ajuda, que estava com uma certa dificuldade na vida. Quando eu abro o tarô em todas as 12 cartas, 12 áreas, por exemplo, e são as 12 cartas, o tarô revela qual é o arcano que está em cada carta. Então, vamos supor, a pessoa queria saber da casa do trabalho, e a casa do trabalho é regida por Virgem. E quando você trabalha a energia do tarô, você vai ver qual é o arcano que sai
na casa onde ele trouxe a necessidade dele. Eu preciso resolver a minha vida profissional, por exemplo. Então, quando ele vem, eu verifico o que sai na casa do tarô. E aqui, por exemplo, saiu uma carta que demonstra que ele vai passar por alguma situação de livramento, que ele vai aprender, inclusive, a navegar nessas águas turbulentas, fala das emoções, porque, naturalmente, toda vez que a gente coloca água, que tem água num arcano, então nós sabemos que está falando das emoções. Mas como é uma carta, um naipe de espadas, está contando as vitórias que ele teve e que ele segue sozinho, ele segue imponente e ele vai. E como eu tirei a segunda carta aqui, fala que ele vai alcançar a vitória e vai conquistar o que ele tanto deseja. Olha que energia boa! Mas vamos supor que esse moço tivesse me procurado e ele estivesse com essa energia travada e a carta que viesse em seguida não fosse uma carta boa. Quando o tarô revela que na casa que ele está procurando, a carta não é positiva, então o que eu faço? Eu venho aqui na mesa e pergunto quantos % o caminho profissional dele está aberto. E aí aqui, eu acho que você consegue ver, eu tenho um relógio radiestésico que mede de 0 a 1 até 100, por exemplo. E veja só, quando eu perguntei, que eu estou com ele no meu pensamento, quantos % o caminho está aberto, na verdade o caminho dele está aberto 0%. Ou seja, ele não vai conseguir sair de um impasse se por acaso a carta seguinte que tivesse tirado não fosse essa. E por isso que essa dobradinha que eu ofereço, ou esse trio, né? Tarô, mapa astrológico e mesa psicotrônica, é um trabalho profundo e completo, porque aqui você vai saber como é que está a sua vida, fala da sua missão, fala da sua carreira, fala se você está na carreira certa, ou pelo menos está com uma tendência a fazer o que realmente está dentro de você, ou se você vai passar por uma transição de carreira, por exemplo. Tudo isso pode ser analisado. De qual forma? Lembra que eu falei, às vezes nós temos dificuldade de falar uma verdade por causa do julgamento? Vamos supor que eu estivesse me consultando com um profissional e eu tivesse dificuldade em falar que eu quero mudar de carreira. Por exemplo, eu estivesse numa profissão e eu queria mudar totalmente. E aí, às vezes, por insegurança minha, eu tenho dificuldade de expor para ele que eu não queria fazer mais isso e que eu queria fazer aquilo. Então, o terapeuta, nesse sentido, ele não tem que ter opinião. Eu não tenho que dar palpite. Achar que, vamos supor, se você falasse para mim, Lúcia, eu corto o cabelo ou deixo comprido? Eu vou falar, você tem que usar o cabelo que você mais gosta. Essa tem que ser minha reação como terapeuta. Agora, se você me pergunta uma coisa que eu consigo medir na mesa para você, energeticamente, aí eu posso te orientar. O que é mais favorável? Vamos supor que você estivesse numa empresa trabalhando CLT e você quisesse montar um negócio. Faz sentido? E aí essa pessoa está insegura, porque ela quer montar um negócio, às vezes ela tem o dinheiro, ou às vezes é um ramo totalmente diferente. Não sou Lúcia, eu, terapeuta, que tenho que opinar. Eu tenho que consultar esse tabuleiro, por exemplo, essa mesa, que é uma mesa de sabedoria, cheia de mestres de luz aqui, de todas as informações. Então eu pergunto, por exemplo, essa ideia, vou mudar de carreira? Aí eu posso perguntar aqui. O tarô não, a radiestesia diz que está na hora sim dele mudar. Então, assim como nós medimos a primeira vez, estava 0% o caminho dele aberto, agora está na hora dele mudar. Lúcia, eu preciso mudar? Mudar o quê? Mudar o que você sente para que você recupere o seu bem-estar. Somente quando você se sente bem,
quando você está feliz, uma felicidade que não se compra. Não é porque você comprou uma coisa nova, porque você adquiriu. Claro que isso é sempre gostoso, né? É gostoso comprar uma roupa nova, quem dera coisas muito maiores, não é verdade? Mas se você só depender da novidade, talvez essa novidade nunca se baste. Eu quero que você entenda isso. Então, nós estamos falando aqui de algo muito mais profundo. Quando você sente que a sua carreira, por exemplo, está na hora de ser modificada, que você pode fazer mais, que você quer fazer mais. Às vezes você tem dificuldade de saber se você vai ficar nesse país ou se você mudasse de país seria melhor para você. Então não sou eu, Lúcia, que vou lá ler o jornal, ler as notícias e te orientar, não sou eu. Na verdade, esse trabalho energético, eu só sirvo de canal. E por isso que eu preciso me trabalhar todos os dias, para que eu não permita que o meu ego fale para você, mas que sim as orientações necessárias cheguem até você. Por quê? Porque é tudo uma conexão. Somos essência divina, mas muitas vezes na vida nós perdemos essa conexão, porque nós não paramos 5 minutos para respirar, nós não olhamos para o céu, nós estamos com a vida corrida. E aí você pode começar a trabalhar a sua conexão. Você vai sentir diferença desde que se você sentar para fazer uma oração bem feita. Precisa ser uma oração especial? Eu vou dizer não, pode ser aquela oração viva sua, do seu coração. Sabe aquela que traz a alma aqui junto no espírito e fala, sei lá, se você acredita em Deus, se você acredita em Jesus, se você tem um anjo, se você tem um orixá, se você tem... Não importa para quem você vai orar nesse sentido. O que importa é a sua intenção, a sua... inclusive a sua força, que você pode penetrar nessa energia que você tanto deseja falar, expressar o que você quer. Porque quando você ler, nem que seja uma frase, e essa frase puder ser interiorizada em você, então ela começa a trazer uma vibração. E o que é vibração? Vibração, tudo que tem energia vibra. E a frequência energética é que vibra. Então, uma água saudável, uma água filtrada, uma água fresca, vibra em frequência elevada do que uma água que está suja, parada, num recipiente ruim. Dá para entender? E assim somos nós. Nós também vibramos numa frequência elevada quando nós estamos felizes de verdade, quando nós estamos em paz, quando nós estamos em plenitude. Mas também vibramos em energia baixa quando você não está bem, quando você não está numa energia boa, quando você não se alimentou bem, quando você não dormiu bem, quando você não está com bons pensamentos, quando o medo aflora dentro de você. E é nessa hora que você precisa buscar por restaurar sua energia. Mas como eu disse, nem sempre sozinho é possível restaurar. E por isso que esses trabalhos, essas terapias energéticas funcionam. O mais importante é que você se permita estar com uma pessoa de confiança para que você não seja manipulado. Porque infelizmente nós sabemos que tem de tudo por aí. A questão é que quando você também trabalha a sua conexão, você vai chegar no melhor profissional. Isso serve para tudo. Quando você precisa de uma cirurgia, quem é que vai te operar? Quando você precisa de uma compra, essa compra vai ser boa, vai dar tudo certo ou não vai dar tudo errado. Isso tudo depende da sua energia. Então, o que quer que você esteja desejando para 2025, é importante, em primeiro lugar, que você olhe para o seu bem-estar. Quando você fala disso, quando você fala do seu desejo, o que você sente? Você fica feliz ou você fica receio, começa a tremer, a arrepiar? Porque tudo isso conta. O quanto você está disposto. Nem sempre vai ser fácil e isso é o que nos desenvolve.
Porque lembra que eu falei, aos 18 anos você tem uma performance, aos 28 outra, aos 38 outra e assim por diante. Agora, talvez o que você conquiste aos 40 anos seja muito maior do que você tinha aos 20. Mas aí não significa que vai ser só muita facilidade. Pode ser que você tenha que pagar um preço no sentido assim, tenha que se dedicar a algo, tenha que se dedicar mais à sua carreira, ainda mais se é um negócio próprio, é quando você não tem que medir esforços. E isso tudo é energia, porque quando você não cuida da sua energia, o que acontece? É como se você começasse a ir para o fundo do poço e a sua energia vai drenando e aí você vai perdendo a força, aí você vai desanimando porque isso não deu certo, aquilo não deu certo. E esta limpeza energética, que começa num banho, por exemplo, de ervas, só que o banho de ervas vai resolver tudo? Claro que não. Ela vai resolver a limpeza, né? Talvez os seus pensamentos possam se clarear, os seus sentimentos, o seu peito parar de acelerar, de apertar. E tudo isso, então, vai trazer a melhora que você tanto deseja. Aos poucos, você vai chegar no profissional ou no tratamento que você precisa fazer. Então, eu pergunto para você, todo mundo precisa fazer um mapa astral? Se você me perguntar, eu vou falar sim, porque você deve se conhecer. É importante você saber. É importante você saber seu ascendente, onde está a sua lua? Não, isso faz parte do mapa astrológico. E aí você vai se desbravando, aí você vai conhecendo as suas emoções, você sabe como é que você funciona, você sabe o que te favorece, você sabe o período da vida, você sabe com qual signo você combina, você sabe, e tudo isso faz diferença, não faz? Se você tivesse que escolher alguém hoje, se por acaso você está buscando alguém, um parceiro, uma parceira, se você encontrar afinidades além do pouco, além do físico, por exemplo, isso pode ser que dê certo, muito certo para você. Lembrando que a gente atrai o que está dentro da gente. Se você estiver bem, se você estiver com as energias boas, naturalmente você deve atrair alguém na mesma energia elevada que você. Mas também, se você não estiver bem, é muito provável que você atraia curva de rio. Sabe aquela frase, curva de rio? Então, vamos trabalhar nossa energia? Antes de sair de casa, que tal um banho de ervas? Um banho com essência, um banho de sal grosso, pode pôr boldo, porque boldo também é algo que tira. Mas lembra, tem que ter uma erva que corta, o sal grosso, por exemplo, mas tem que ter uma erva que te recarrega, porque afinal, quanto mais feliz você estiver, quanto mais alegre você estiver, e lembra, essa alegria não deve estar condicionada porque eu comprei uma blusa nova, um carro novo, uma casa nova. É claro que toda realização conta, mas quanto melhor você se sentir pelo simples fato de estar vivo, isso é tão profundo. Agora, eu quero aproveitar esses últimos instantes aqui do nosso programa e falar de algo muito importante para você que talvez mude a sua forma de ler. É muito comum, às vezes, nós percebermos que a pessoa começa, às vezes ela gosta do título do livro, mas ela não passa da página 2. Eu sei que tem muita gente que devora o livro, ótimo, que delícia. Aí você precisa ler 20 livros em 2025, eu vou dizer para você, não precisa. Mas você tem que chegar até o final. Por que eu vou falar que você tem que chegar até o final? E você pode pôr isso de desafio para você. Porque a energia que está num livro, e olha que esse livro, olha, gente, eu tenho muitos livros, porque eu gosto muito de livro, e os livros acabam porque eu uso. Tem livro que eu uso diariamente. Olha esse aqui, eu quero que você veja. Esse livro é de 94, 1994. Tem gente que não tenha nem nascido, que está aqui no... Já tinha nascido? Mas o Guilherme acho que não tinha nascido em 94, tá vendo? Então eu quero que você entenda isso. Esse livro é de 94, mas ele não está ultrapassado. Ele, inclusive, olha, era escrito com letras violeta. Foi a época que nós começamos a trabalhar a energia da transmutação.
foi muito importante para mim. Eu engravidei, inclusive, em 96 e eu fazia o trabalho da chama violeta. E foi para mim, que estava grávida, foi uma energia muito forte. Foi bastante estudo. Na época, o pai da minha filha também estudava junto comigo, então foi, acho que, uma energia de muita transmutação mesmo. Olha que bênção. E olha o que eu venho compartilhar com você. Eu já li esse livro inteiro, mas é um livro de decretos, de discursos, inclusive. E quando eu leio um livro dessa forma, olha, a folha está até desbotada. Eu gosto de grifar, sabe? E eu tomei cuidado aqui, então eu faço aqui, por quê? Eu às vezes identifico com papelzinho aqui, aquele que cola, né? O post-it. Para quê? Porque às vezes eu preciso de algum decreto, inclusive para passar para algum cliente, alguma cliente, e eu já sei aqui onde está, qual é o decreto que eu vou dizer. Todo decreto começa com a fala eu sou. E quando você diz eu sou, você naturalmente se conecta à essência de Deus, à essência divina, que inclusive habita todos nós. O que eu quero te chamar a atenção hoje é que eu tenho um livrinho aqui dos anjos cabalísticos e eu gosto muito desse livrinho porque ele fala do Salmo, dos anjos. É um livro bastante antigo também, tá? E eu fui ler que o anjo que rege, nós estamos gravando na quarta-feira. Então, na quarta-feira é o dia do arcanjo Micael, que ele fala inclusive da comunicação, fala da mente, né? Ele é um grito de batalha. Quando eu falo do arcanjo Micael, tem uma frase aqui que eu quero ler para que você entenda o que eu estou dizendo. Ele fala: permitir que a minha intuição seja como vossa espada para dar-me proteção. Se eu simplesmente trabalhar a minha energia nesta frase, eu vou dizer para você que é uma frase tão forte, tão poderosa, capaz de cortar ao meio a energia de um mau pensamento ou sentimento. Quando você fala da espada de Miguel, existe até um cristal, que eu acabei esquecendo hoje, infelizmente, mas é um cristal azul, não azul total, mas ele tem ele tem tons azul e ele trabalha o quê? O corte do que precisa ser finalizado. E incrível que pareça, nós temos o arcanjo Miguel em evidência aqui nessa mesa. Então, ou seja, quando nós precisamos cortar magia, quando precisa trabalhar, e olha, vocês não imaginam o tanto de pessoas que têm magia e por isso que às vezes a vida fica tão difícil. Agora, quando você vem aqui na radiestesia e aí você pendula aqui, e aí o pêndulo gira às vezes muito forte, dizendo para romper, para desfazer, para desbloquear, para desamarrar, para desobstruir, para desativar todas as magias que precisam ser ou que estava sobre essa pessoa. Aí a pessoa vem no dia seguinte e ela me relata que ela dormiu e ela sonhou com alguma coisa, ela sonhou com alguém e que fazia tanto tempo que ela não dormia dessa forma. Será que o trabalho funciona? Eu vou deixar aqui uma dica, se você quiser saber mais, eu estou aqui sempre aberta para falar com você. Se sua vida está travada, não perca tempo. Busque por alternativas e soluções, com foco no que você tanto deseja, não nos problemas, porque senão são os problemas que aumentam. Que tal 2025 ser seu ano de sabedoria e você decidir para ir adiante? Vamos juntos? Conte comigo. Gratidão, até semana que vem.